Capítulo 151. As mesas viraram. Então eles observaram Soverick descansar um pouco, antes de iniciar o terceiro ponto de estrangulamento. Eles o observaram, sem fazer nada enquanto uns ratos do céu pediam reforços. Então ele falhou ao pisar nos pilares e caiu. Vou aproveitar este breve momento de prazer por enquanto. Aposto que ele não cometerá o mesmo erro novamente. O clone de vontade, disse. Saston balançou a cabeça. Aposto que ele passará por esse ponto de estrangulamento antes ou durante a terceira corrida. Isso é impossível, certo? O ponto de estrangulamento pode não ser chamativo nem nada, mas uns pilares são complicados. Ele terá que pisar neles levemente enquanto é perseguido pelos ratos do céu. E você está dizendo que ele vai pegar o jeito em uma única corrida. Então ele também resolverá uns ataques na terceira corrida e terminará o ponto de estrangulamento. Quero dizer, ele pode fazer tudo isso na segunda corrida e no máximo na terceira. Se você estiver certo, então estamos em apuros. Como assim? Não teremos chance de mais vídeos humilhantes. Isso nunca vai funcionar de qualquer maneira. Então, por que se preocupar? Ele está prestes a começar a segunda corrida. Vamos assistir. Soverick imediatamente decolou assim que saiu da zona segura. Seus pés estavam criando ondas de choque ao tocar o chão. A superfície da rocha rachou devido à força que ele está intencionalmente dispersando nelas. Então ele saltou, quando chegou à beira do penhasco. Foi aqui que ele falhou da última vez. Seu pé tocou o pilar e o quebrou com uma onda de choque. Ele parecia usar a onda de choque como suporte para dar o próximo salto. Então seu outro pé fez o mesmo com o próximo pilar. Foi uma viagem tranquila a partir daí para ele. Uns pilares quebraram sob seus pés em vez de desmoronar por conta própria e a onda de choque o impulsionou para frente. Uns ratos do céu fazem o que você gosta. O clone de Will murmurou esperançoso. Saston apenas balançou a cabeça. Ela não achava que seu clone conseguiria o que ela esperava. A navegação tranquila de Soverick foi interrompida pelos ratos do céu. Eles estavam muito longe para alcançá-lo, então tentaram ataques à distância. Eles estavam jogando pedras nele. Foi ele quem atirou pedras neles antes, mas agora, tornou-se o alvo das pedras. As mesas viraram. Isso o forçou a mudar seu padrão de movimento e prestar atenção nas pedras apontadas para ele. Como se uns pilares de má qualidade não fossem suficientes para ele, agora, ele tem que dividir sua atenção para trás enquanto tenta seguir em frente. Ainda assim, ele conseguiu. A coisa mais difícil para ele foi mudar de direção de simplesmente seguir em frente, para a direita e para a esquerda para desviar das pedras. Isso exigia que ele fizesse manobras de pé muito difíceis em um suporte não confiável. Dividir sua atenção era moleza para ele. E assim, ele terminou o terceiro ponto de estrangulamento em sua segunda corrida. O clone de Will jogou uns braços para cima. Você viu isso? Nenhum único erro. Como isso é possível? Saston ficou igualmente chocado. A terceira corrida foi relativamente simples. Mova-se para o final do ponto de estrangulamento ou uns ratos do céu o alcançarão. Isso significa que eles têm que avançar em linha reta para fazer um bom tempo. Em seguida, uns ratos do céu começarão a atirar pedras em você para distraí-lo e desviá-lo do jogo. Isso significa que você tem que se mover para o lado para se esquivar. Se você se mover muito para o lado, uns ratos do céu o alcançarão. Tudo isso tem que ser feito em pilares precários. Se você tropeçar, ou errar uns passos, cairá e começará de novo. Então você tem que seguir em frente enquanto se esquiva e não cometer um único erro ao longo do caminho. É um ponto de estrangulamento simples, com regras simples e leva semanas para tornar o processo de pisar um hábito apenas para superar essas regras simples. Soverick terminou em menos de 30 minutos. Ela de todas as pessoas entende o quão notável é porque ela tem uma memória muito vívida de quanto ela lutou durante esses desafios. O clone de Will prendeu Saston. Você realmente não achou que ele terminaria tão rápido, achou? Devo admitir que não esperava por isso. Eu estava arriscando quando fiz aquela aposta. Quero dizer, não teria importado se eu perdesse. Eu só queria me preparar mentalmente caso ele realmente perdesse. Passar rapidamente como o último ponto de estrangulamento. Tudo o que vimos sobre ele indica que uns desafios de adaptação são fragmentados para ele. Pressioná-lo também não funcionará.
Apenas desafios de puro esforço físico podem dar-lhe uma pausa, algo como o primeiro ponto de estrangulamento. Mas isso só vai dar-lhe uma pausa. Isso é mesmo porque ele deve vencer uns ataques do sapo titã. Ele tem resistência de sobra e reação alta o suficiente para tirar vantagem disso. Saston respondeu. O clone de Will sentou-se abatido e suspirou. Então uns pontos de estrangulamento restantes nem mesmo o farão parar. Saston concordou. Provavelmente não. O próximo ponto de estrangulamento é o olho. Aposto que ele vai terminar em no máximo 3 corridas. O clone de Will, disse e sorriu. Saston apenas balançou a cabeça com as travessuras de seu clone. Ela não estava disposta a apostar com seu clone. Ela prefere observar como Soverik se sairá na próxima rodada. O olho também é bastante simples, mas ela não tinha certeza de como seria fácil para Soverik. Uma coisa de que ela tem certeza é que isso dará a ele um certo nível de dificuldade suficiente para que ele falhe na primeira tentativa. A área ao redor da quarta zona segura estava sendo mostrada em sua tela. Soverik cruzou com sucesso o desfiladeiro da morte e seus perigosos pilares. No outro extremo do cânion, há outro penhasco. A zona segura fica a alguma distância da borda deste penhasco. Fora da zona segura, o terreno rochoso deu lugar à areia. O chão é tão arenoso que suas pernas afundam nele. Isso dificultava a caminhada e o esforço sem ativar sua técnica de pé veloz, a mesma que ele usava para escalar uns pilares. Somente quando ele trata a superfície do solo como um suporte instável, como lama, água ou pilares frágeis, Soverik consegue correr nele. E ele precisa muito correr, porque uns ratos do céu ainda o perseguem. Seu número aumentou para mais de 200 e não há pedras que ele possa atirar neles, apenas areia fina. Portanto, não há chance de se livrar deles. Mesmo se ele tivesse pedras, suas tentativas de acertá-las acabariam por ele se tornar um alvo melhor para suas próprias pedras. Ele não tem pedras, mas de alguma forma elas têm. Ele não sabe onde eles continuam pegando, mas eles não param de atirar pedras nele. Então ele correu e rapidamente alcançou a beira de um corpo d'água. Então ele começou a correr em sua superfície com facilidade. A transição entre correr no chão e correr na água era tão fácil quanto respirar para ele. O clone de Will murmurou ao vê-lo. Sem nenhuma esperança. A perseguição continuou, como se nada tivesse mudado. Uns ratos do céu permaneceram no ar e atiraram pedras em Soverik. Ele se esquivou muito bem e conseguiu manter o equilíbrio. A dificuldade do ponto de estrangulamento começou a aumentar gradativamente. A superfície da água tornou-se turbulenta, a velocidade do vento aumentou e alguns peixes ousados começaram a atacá-lo por baixo. A percepção surpreendente de Soverik o ajudou a manter o controle de todos os elementos de distração e sua reação o fez evitá-los facilmente. As coisas ficaram mais difíceis quando ele se aventurou fundo no até ser parado pelo olho do. O olho é um redemoinho gigante que está puxando para si tudo dentro de sua área de influência. Soverik terá que contornar o olho do mar, mas terá que enfrentar uns tornados que circulam ao redor do olho do. Claro, ele não enfrentará diretamente uns tornados, dos quais são 6, movendo ao redor do vórtice. Ele terá que ficar entre 2 deles, mantendo uma distância saudável entre eles para não ser desviado para o redemoinho. Enquanto isso, uns trovões e relâmpagos da furiosa tempestade do farão o possível para torná-lo incapaz de manter a distância saudável de que ele precisa desesperadamente. É uma dança coreografada de um redemoinho mortal, tornados perigosos em uma forte tempestade no. Uma dança com movimentos muito rígidos e alto perigo, para testar estabilidade e posicionamento espacial. A tempestade e as águas furiosas obscurecerão a visão, então, ele deve ser capaz de sentir sua posição em relação aos tornados e mantê-la. A boa notícia é que os ratos do céu não podem continuar sua perseguição. A má notícia é que monstros marinhos monstruosos do fundo do tentarão arrastá-lo para a água. É como se ele tivesse trocado um velho inimigo desatualizado por um inimigo atualizado e mais adequado. Capítulo 152 Harmonização Mundial. Soverik correu em círculos por um tempo enquanto recebia a glória do desafio. Ele não conseguia parar de jeito nenhum ou cairia na água. A superfície da água pode estar se comportando como um material elástico sob seus pés, mas isso se deve ao modo como ele está pisando nela. Uma pausa para admirar a paisagem fará com que a superfície da água se lembre do que ela realmente é. Então ele sorriu em antecipação, mostrando todos os dentes, e de repente ganhou velocidade. Ele acelerou e começou a se mover como uma faca cortando as ondas.
Seus pés criaram enormes ondas de choque que explodiram com água e névoa em seu rastro. As ondas de choque começaram, como ondulações quando seus pés tocaram a superfície da água, antes de se expandirem na explosão de força que se tornaram. A névoa formava uma trilha atrás como se fossem poeira no chão. Ele era rápido, tão rápido que os tentáculos das profundezas do não conseguiam pegá-lo, e os que conseguiam antecipar seu movimento não conseguiam detê-lo. A água turbulenta parecia um terreno sólido para ele e se comportava assim para os espectadores, porque ele estava se esquivando, pulando e desviando, como se estivesse no chão. O clone de vontade cheirou. E simplesmente a perfeição. Ele nem sequer tropeçou. Eu poderia chorar se tivesse glândulas lacrimais. Era um clone, sem corpo, então não podia chorar. Eu sei direito. Saston também não podia chorar porque ela tinha o corpo da lei. Seu corpo deixou de ser capaz de criar lágrimas quando ela se tornou transcendente. Ela continuou, ele completou o segundo requisito para a harmonização mundial. Nesse ritmo de progresso, ele não terá problemas com o terceiro requisito. Já posso dizer que ele será um transcendente excepcional. O clone de Will cheirou mais alto. A beleza da harmonização. Isso é o que se chama de verdadeiro gênio. A primeira harmonização básica é a harmonização com a Terra, ela é conseguida através da técnica da corrida silenciosa. A segunda é a harmonização com a água, realizada com a técnica do flat foot, utilizada para caminhar sobre a água. O terceiro e último requisito é a harmonização com o ar. Só pode ser alcançado por aqueles no estágio de mana. As três harmonizações básicas são necessárias para alcançar um com o mundo ou harmonização mundial. É obrigatório para os transcendentes se eles desejam aprender as leis. Com a harmonização, não haverá diferença entre o solo, o ar ou a água quando se trata de mobilidade. Formas avançadas de harmonização requerem leis. A performance que Soverick acaba de mostrar foi a forma perfeita de harmonização com a água. Não é uma coisa simples fazer com que o corpo e a mente se comportem em sincronia e interajam com o ambiente, como um só. A Terra é mais fácil, porque é resistente e confiável, enquanto a água é inconstante e indecisa. Foi uma grande conquista, ainda mais do que o fato de ter finalizado o quarto estrangulamento em uma única corrida. Com a harmonização, tudo é possível, não foi surpresa para eles quando Soverick quebrou mais um recorde inédito. Saston bateu palmas. Este momento ficará para a história. Será imortalizado em nosso hall da fama. É tão maravilhoso ter testemunhado algo assim. A névoa do arco-íris dentro do pequeno mundo aumentou um pouco devido à sua explosão emocional. Você sabe que está se matando por ser tão feliz. O clone de vontade, disse. Saston suspirou. Eu sei, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Esse é o ponto de não ter controle. Estou feliz pelo garoto. Também tenho inveja de seus talentos. E você também está inseguro sobre o seu suposto talento. O que você era capaz de fazer na idade dele? Eu esqueço porque você não me deu lembranças de quando era mais jovem. Eu pensei que era talentoso, mas Soverick realmente me colocou no meu lugar. Não é a primeira vez que sou colocado no meu lugar em relação ao meu talento. Sim, eu sei. Você está falhando, como um titã da lei e logo morrerá. O clone de Will parecia exasperado. Sim, morrerei em breve. Agora aprendi minha lição. Usei minha vida para entender o fato de que o Lorde do Reino não tem igual. Agora entrei em contato com alguém que poderia realizar meus sonhos e ainda assim acho meus sonhos inadequados. Um gênio como Soverick pode forjar seu próprio caminho, porque ele seguirá o meu. Uau, isso foi muito honesto de sua parte. Eu entendo que você está sendo honesto comigo, porque eu sou basicamente você e você também está evitando a pergunta que eu fiz. Mas você ainda merece uma recompensa. Este é geralmente o ponto onde o mundo o recompensa por sua epifania e você se torna um soberano. Saston riu. Pena que o mundo não seja assim. Vou morrer por minha imprudência e fiz as pazes com isso. Só desejo que meu legado seja cumprido. Eu honestamente duvido disso, mas se alguém pode esperar cumprir isso, então essa pessoa é Soverick. Eu quero dar um tapinha nas suas costas agora, mas você não me deu um corpo. E para que você não me espanque durante o sono. Estou morrendo de qualquer maneira, mas não quero ser aquele titã que foi morto por seu clone quando perdeu o controle dele. Eu concordo com você, pelo menos por agora. Isso provavelmente vai mudar quando você estiver em sua última perna. É por isso que eu não te dei algumas das minhas memórias. É para que eu tenha uma chance de vitória.
Os dois riram, antes de voltar para ver como Soverik terminaria o quinto ponto de estrangulamento. É também o último ponto de estrangulamento, é chamado de desafio da Hidra. O ponto de estrangulamento começa na praia, onde a terra encontra a água. Lá a Hidra estará esperando para impedir o desafiante de cruzar para a terra firme. O desafiante deve selecionar uma arma, ou pode usar as próprias mãos, para deslizar pelas inúmeras cabeças da Hidra. A Hidra é uma besta aquática com incrível manipulação de água. Pode criar tempestades e tsunamis. Ele também pode governar corpos d'água devido à sua capacidade de criação de domínio. Ele o faz convertendo um território de água em seu domínio pessoal, onde os inimigos são enfraquecidos e ele é fortalecido. É uma entidade de mana completa, mas seus poderes foram reduzidos por causa deste desafio. Foi permitido manter seu físico variante, mas não a força dele, e um pouco de manipulação de água. Ele tem 9 cabeças no início, mas crescerá 2 para cada cabeça que for cortada. Cada cabeça tem 1 metro de espessura e o pescoço tem mais de 20 metros de comprimento. Soverik terá que desviar das cabeças que puder desviar, desviar ou bloquear as que não puder desviar, ou cortar as que não puder desviar, ou bloquear. Ele tem que fazer isso com o objetivo de cruzar a linha de chegada rapidamente. Mesmo que as cabeças não sejam cortadas, a Hidra usará a magia da água para criar mais cabeças. Portanto, quanto mais a luta se prolonga, mais difícil se torna o desafio. Ele se transforma de um julgamento contra 9 cabeças para um julgamento contra 90 cabeças. O desafio é projetado para ajudar o desafiante a selecionar uma arma de sua escolha e desenvolver um estilo de luta rudimentar que possa ajudá-lo a atingir o objetivo singular de cruzar a linha de chegada no menor tempo possível. Soverik estava descansando na quinta zona segura, que por acaso fica em cima da água. A zona segura fica em uma área longe do olho do mar, então a área é muito calma. O estranho é que uma barreira transparente foi colocada em cima da água, impedindo-o de interagir com a água. Então lá estava ele, sentado em algo que não conseguia perceber e olhando enquanto a água corria por baixo de sua bunda sem tocá-la. Ele se cansou disso depois de um tempo e decidiu seguir em frente. Ele havia sido informado sobre o que esperar do último ponto de estrangulamento. Uma hidra está bloqueando seu caminho e ele deve passar pelo obstáculo. Mostrei-me as opções de armas. Ele pediu. A matriz de ilusão respondeu e a zona segura ficou cheia de todos os tipos de armas. Havia armas rígidas como clavas, estrelas da manhã, espadas, etc. Havia armas não rígidas como chicotes, lâminas curvas, lanças flexíveis, etc. Também havia armas contundentes, armas perfurantes, armas cortantes e armas de alcance. Ele considerou suas opções por um tempo. Ele queria escolher a lança, uma arma de lâmina como uma espada, ou uma arma de longo alcance, como um arco, porque combinariam bem com sua habilidade divina. A habilidade divina dos macacos sábios de batalha é baseada na percepção e eles criaram técnicas especiais com certas armas para tirar o máximo proveito de sua habilidade divina. Ele pode não ser capaz de usar uma técnica de refinamento, mas quer dar uma olhada nessas técnicas especiais. Capítulo 153 Ruim com a lança. Esses 3 grupos de armas são as armas mais usadas pelos macacos sábios de batalha e garantirão que ele tenha uma ampla variedade para escolher. Ele usou uma adaga em sua vida passada por causa de sua menor exigência de técnica e sua dependência de agilidade ao invés de força. Mas a adaga é mais adequada para assassinato e será inadequada para cortar o pescoço de uma hidra. Ele tem certeza de que a familiaridade com ela e sua velocidade permitirão que ele deslize pela hidra, mas ele não quer isso. Ele não seria capaz de desafiar a si mesmo e não seria capaz de continuar usando a adaga quando sua habilidade divina despertasse. Macacos sábios de batalha não usam adagas. Ele prefere a lança, porque é como uma adaga estendida. Uma lâmina e uma vara longa. Ele também permitirá uma ação de rajada rápida como uma adaga e terá um alcance mais longo. Seu domínio da adaga será útil até certo ponto. O problema é que esse longo alcance da lança pode ser contraproducente contra a hidra enquanto ela tenta escapar de sua defesa. Ainda assim, ele tem que escolher uma arma e não usaria as mãos. Será muito melhor escolher algo com o qual ele esteja mais familiarizado e aprender a se adaptar a isso. Então ele escolheu a lança. Ele deixou a zona segura com seu andar seguro e cheio de confiança. Ele foi capaz de se harmonizar com a água mais cedo por causa dos repetidos ajustes que fez em seu corpo.
A harmonização não é algo novo para ele, ele foi capaz de alcançá-la relativamente fácil, como um elfo superior devido à sua afinidade com a natureza e humana. Você pensaria que deveria ser fácil de fazer novamente, mas não é. Uma das principais razões é que ele nunca se esforçou para alcançá-lo em sua vida passada, veio a ele naturalmente. A outra razão é que sua alma é muito poderosa para seu corpo, então sua mente simplesmente domina seu corpo. É difícil para eles agirem em sincronia. Mas finalmente, aconteceu, depois que seu corpo não exigiu que ele o policiasse quando o próprio movimento se tornou uma ação reflexa. Ele conseguiu isso devido aos pilares frágeis. Sua natureza instável tornou a técnica do pé veloz uma segunda natureza. É por isso que ele não tem mais medo dos desafios da água. Ele está confiante em superar o que quer que seja lançado contra ele. Deixe a arma se tornar uma extensão do seu corpo. Ele disse enquanto acariciava a lança. Ele não sabia o significado do que dizia, mas tinha uma ideia sobre isso. Ele ouviu a declaração de outros usuários de armas no passado. Ele nunca foi um verdadeiro usuário de armas, ele era um assassino. Se sua mente poderosa não pudesse dominar seu oponente, ele adicionaria a ponta afiada de uma adaga à mistura. Isso geralmente faz o trabalho. Ele geralmente é superado em combate corpo a corpo, mas a graça inata e a agilidade de um elfo supremo sempre o ajudaram. Isso é golpes comerciais porque não importa quem é o lutador mais habilidoso, apenas a pessoa que morre primeiro importa. Ele sobreviveu para se tornar um deus da origem, porque sempre ria por último. Mas agora ele quer poder rir por último, já que não seguirá o mesmo caminho de sua vida passada. Não haverá regeneração, quase ilimitada com a qual contar. Ele logo encontrou a Hidra e começou a correr enquanto a observava em busca de sinais de fraqueza. A harmonização com a água não o tornou capaz de ficar parado na superfície da água, pelo menos ainda não. Isso acontecerá quando ele se tornar uma entidade de mana. Enquanto observava a Hidra, percebeu que outra cabeça estava saindo da água. Ainda está instável, por enquanto, mas ele sabia que se solidificaria em gelo se desse tempo. Ele queria coletar informações sobre padrões de ataque, mas mais cabeças tornariam o já difícil desafio muito para ele. Então ele avançou e trouxe sua lança para frente. Ele não sabia muito sobre a lança, mas tinha algum bom senso sobre isso. Ele sabia que a lâmina da lança deveria estar apontada para seu inimigo. Ele também sabia que um inimigo não deve entrar em sua guarda e sempre usar as outras partes da lança também. É por isso que ele se aproximou da Hidra com a lança estendida para a frente e com as duas mãos segurando-a. A Hidra tinha características reptilianas. Suas pupilas eram verticais e tinha escamas branco-azuladas que combinavam bem com a água ao redor. Os pescoços da Hidra saem de um buraco no chão da praia. O buraco fica atrás da linha de chegada, então ele não tem que passar a Hidra exatamente, é mais como se ele tivesse que alcançá-la o tempo todo com a Hidra tentando pará-lo. Ele só passará do ponto de estrangulamento quando atingir a linha brilhante de 20 metros bem na base do pescoço da Hidra. A Hidra o atacou. Ele atacou com uma única cabeça. A velocidade de ataque era muito rápida, mas não tão rápida quanto o ataque de língua do sapo titânico. Ele podia ver a cabeça da Hidra avançar para tentar mordê-lo. Ele podia ver e reagir o suficiente para fazer algo a respeito. Ele se esquivou pulando para a direita. Havia outra cabeça logo atrás da primeira, ele transformou sua esquiva em um rolo. Então ele caiu na água. Outra cabeça de Hidra o mordeu debaixo d'água e então, ele voltou para a zona segura. Ele deu um tapa na testa. Não é o chão. Como eu poderia esquecer uma coisa dessas? Apenas as solas dos pés podem utilizar a técnica do pé veloz. O resto de seu corpo não pode, por isso, ele afundou, quando rolou para fora do caminho do segundo ataque. Foi um movimento instintivo de sua parte para escapar do segundo ataque. Ele partiu para a segunda corrida para enfrentar a Hidra novamente. Seu andar não era tão confiante. Desta vez, ele antecipou uns ataques. Ele observou o movimento dos pescoços para predizê-los. Acontece que, embora ele pudesse antecipar o primeiro e o segundo ataques, ele não conseguia reagir bem o suficiente para resolver uns ataques. Ele não tem o uso total de sua habilidade na superfície da água. A pior parte é que as cabeças também podem atacá-lo por trás, mesmo que ele tenha conseguido se esquivar antes. Uns ataques vieram pela direita e pela esquerda, por trás e pela frente, por cima e por baixo da água. Assim, a água inibe seu desempenho, mas amplifica as opções de ataque da Hidra. Ele tinha um plano de ataque depois de entender a maioria dos parâmetros de sua situação.
Desviar da cabeça não estava funcionando e ele não estava equipado para apará-los. O único plano que ele conseguiu pensar que funcionaria é cortar as cabeças, cortá-las rapidamente e mover-se rapidamente. Ele planeja se mover mais rápido do que as cabeças podem regenerar, ou, pelo menos é o que ele planejou fazer. Ele começou outra corrida com esse plano em mente. Mas um ataque em blitz é mais fácil falar do que fazer com a lança. A lança acaba sendo incapaz de cortar as cabeças com rapidez suficiente, porque é mais adequada para estocar. O diâmetro dos pescoços é 3 vezes o comprimento da lâmina do sobressalente. Não há como uma lâmina curta como essa cortar algo tão grosso. Ou isso, ou ele é muito ruim com a lança. De qualquer forma, ele parou de tentar executar esse plano, depois que 10 execuções terminaram com falha. A hidra apenas regeneraria uns pequenos ferimentos, que ele foi capaz de criar nela. Então ele passou a empurrar. Ele estava inclinado a acreditar que poderia não ser tão bom com a lança, quando estocar também não funcionasse. O impulso exigia força para penetrar totalmente nos alvos e causar danos. Suas tentativas com estocadas terminaram mal. Ele sempre alojou a ponta da lança no crânio da hidra e não consegue removê-la. Então ele tem que largar a lança, o que é uma má ideia, ou segurá-la e ser girado como uma marionete. Qualquer dano que ele possa criar na cabeça com estocadas é rapidamente regenerado pela hidra. A hidra é grande demais para usar sua lança com eficácia. Mesmo quando ele usa uma técnica de dragão enrolado com força total, para alimentar seu ataque, tudo o que ele criou foi um buraco mais profundo na cabeça da hidra. O buraco mais profundo matará a cabeça da hidra, mas ele não seria capaz de pulsar a lança antes de ser aniquilado. Nas raras vezes em que conseguiu pulsar a lança, a cabeça da hidra se regenera com rapidez suficiente para inutilizar seu esforço. Capítulo 154 é deselegante, mas funciona. A hidra é um inimigo muito difícil de derrotar. Não era para ser morto pelos adversários, mas foi enfraquecido para que eles tenham uma chance de lutar contra ele. Ele pode ter falhado inúmeras vezes, mas aprendeu a não esperar matar a criatura. Agora ele sabe, porque as cabeças devem ser cortadas, porque só assim ele terá tempo suficiente para fazer outra coisa, além de assistir à regeneração da hidra. Toda essa experiência lembrou Soverick da dificuldade de matá-lo em sua vida passada. Não ajudou que esmagar sua cabeça não impedisse sua regeneração. Apenas uma destruição debilitante poderia matá-lo, mas ele não tem esse tipo de poder de fogo para dominar a regeneração da hidra. Isso não está funcionando. Ele reclamou na zona segura após mais 10 corridas de falha. Ele sempre se senta e analisa seu desempenho após cada corrida. Ele mudaria seu plano, depois que todas as variações de uma tentativa falhassem. As corridas costumam durar no máximo 1 minuto porque a luta é sempre acelerada. Leva 1 minuto para que uma cabeça de gelo seja criada, o que significa que cada minuto da luta leva à criação de mais cabeças que se juntam à luta. Cortar obviamente não está funcionando. Estocar também não. Preciso de outra coisa. O que a lança pode fazer? Ele começou a pensar. Ele não sabe muito sobre a lança, mas sabe que ela pode cortar, estocar, desviar, varrer, golpear e pode ser arremessada. Ele ficou um pouco tentado a experimentar outras armas, mas esmagou esse pensamento. Ele é muito inexperiente com a lança. Os melhores usuários de lança que ele viu usam apenas a arma como um canal para liberar seu poder. Ainda assim, ele não quer pensar em sua desvantagem com a lança. O desafio também é para aqueles sem linhagens de sangue despertas e as memórias ancestrais que o acompanham. Eles também devem encontrar uma maneira de passar por esse ponto de estrangulamento sem nenhuma vantagem além de seu trabalho duro. Se ele recebesse um professor, ele tinha certeza de que saberia usar melhor a arma. Mas a academia quer que eles se atrapalhem um pouco para saber qual arma lhes convém, em vez de ter uma arma forçada sobre eles. Ele aprendera algo que tornava a lança diferente da adaga. A lança precisava de força e agilidade para usá-la adequadamente. Desviar e contundir então. Ele decidiu. Ele sabe o que significa desviar e o que significa golpear, mas não sabe como cada um deles será eficaz contra a cabeça. Ele pretende usá-los em conjunto ou separadamente para ver como funcionaria. Ele escolheu sua lança novamente e saiu ao encontro da hidra. Desviar não funcionou. Não funcionou, não importa o quanto ele tentasse. A cabeça da hidra é muito grande e uns ataques muito poderosos para serem desviados com eficácia pela pequena lâmina da lança. Duvido que seja possível.
Mas se for possível, então minhas escassas habilidades não podem alcançá-lo. Ele disse e suspirou, após mais uma derrota. Mas ele não desistirá até que tenha tentado tudo o que pode. Ele entendeu que tem espaço para o fracasso agora, então ele pode falhar. O fracasso, agora, significa uma oportunidade de crescer. Então ele tentou bater nas cabeças da hidra com a ponta da lança. Assim, por outro lado, funcionou maravilhas. Não era refinado usar uma lança como uma clava, mas funcionou para ele. Ele era capaz de bater nas cabeças sempre quando usava golpes com a técnica del dragão enrolado. A possibilidade de passar pelo ponto de estrangulamento se abriu assim que descobriu algo que funcionava contra a hidra. Ele coletou mais informações com 3 corridas e refinou seu plano que executou na 4ª tentativa. Ele pisou na água rapidamente ao se aproximar da hidra. Ele assobiou e rugiu desafiadoramente para ele. Em seguida, atacou com uma de suas 9 cabeças e uma segunda seguiu logo atrás da primeira. Ele tratou as cabeças como projéteis que golpeou com sua lança. Ele segurou a lança com as 2 mãos e balançou a lança para acertar a cabeça com o lado plano da lâmina. Ele precisava da técnica del dragão enrolado para uma contusão eficaz, o que significa que seus braços tiveram que reiniciar por um tempo antes que ele pudesse usá-los novamente. Ele só poderia usar 2 cargas, porque tinha apenas 2 braços. Então ele começou a usar a técnica del dragão enrolado ao máximo, usando-a apenas quando necessário e recarregando-a o mais rápido possível. Ele esquivava das 2 primeiras cabeças, então batia a terceira cabeça na 4ª, interrompendo efetivamente 2 ataques com um único movimento. A hidra gritou em protesto quando 2 de suas cabeças se chocaram. Ele adoraria usar um único golpe para destruir 3 cabeças, e ele tentou, mas o poder de seu golpe não é suficiente para afetar mais de 2 cabeças de uma vez. Ele está contente com apenas 2 cabeças e fez funcionar para ele. É o suficiente para dar a ele algum espaço para se esquivar de tantos ataques, quanto puder e também aproveitar a oportunidade para recarregar a técnica del dragão enrolado. Se ele não puder, ele usará sua segunda carga para bater outra cabeça na próxima, isso lhe dará tempo para recarregar pelo menos mais uma oportunidade para a técnica del dragão enrolado. Se isso ainda não lhe desse tempo suficiente, ele usaria a técnica de ataque da víbora para aproveitar a força de rebote de derrubar as cabeças para bater na próxima cabeça. Usar o rebote não é tão eficaz quanto a técnica del dragão enrolado, pois não pode jogar a cabeça para trás o suficiente para interromper outra cabeça, mas vai lhe dar tempo para usar algo mais eficaz. Em resumo, ele alternou o uso de contusão e esquiva para resolver o ataque da hidra. Não foi fácil, considerando que toda a luta está sendo realizada na água. Mas ele finalmente conseguiu ter sucesso nesta corrida. A luta durou 21 segundos, e ele ultrapassou a linha de chegada na praia. O mundo ao seu redor mudou e ele estava de volta à sua sala de treinamento. Havia uma tela esperando por ele lá. Nela havia uma mensagem de parabéns e uma avaliação de seu desempenho. Ele quebrou uns recordes anteriores por 13 semanas. Ele sentiu uma profunda sensação de realização ao ler sua avaliação. Ele sabia que havia feito progressos tangíveis em seu caminho, mas precisa continuar avançando e fazendo mais progressos para que o progresso anterior não seja invalidado. Ele balançou a cabeça e saiu da sala de treinamento. Ele encontrou Wendy na entrada. Parabéns por concluir o regime final do treinamento de técnicas físicas. Com isso, você obteve o requisito final para passar para a terceira etapa do treinamento. Você terá que concluir o treinamento de técnica espiritual, para adquirir o segundo requisito. Vamos começar ou você gostaria de descansar primeiro? Wendy perguntou. Ela estava parabenizando-o, mas seu rosto congelado não mostrava nenhuma emoção. Vamos começar imediatamente. Soverik Yue respondeu. Wendy assentiu. Bom então. Espere um momento. A bandeja em sua mão desapareceu com os 5 cristais de memória vazios. Então outra bandeja reapareceu na palma de suas mãos. Poderia ser a bandeja anterior, mas só tinha 3 cristais de memória nela. O treinamento da técnica espiritual é dividido em 5 regimes. Você aprenderá a ser proficiente em conjuração de feitiço, conjuração de velocidade, conjuração múltipla e conjuração de amplificação. Então você terá que superar o desafio da pressão mental. Recomendase fazer o regime em a ordem acima mencionada, mas a escolha é sua. Com o que você gostaria de começar, Soverik? Soverik optou por seguir a ordem recomendada. Ele também não estava planejando pulsar uns socos.
Ele havia se contido no estágio preparatório, espiritual, mas não queria fazer isso agora. Ele prefere passar para o próximo estágio o mais rápido possível, para que possa finalmente aprender mais sobre a lança, em vez de brincar com alguns jogos mentais. Sua mente é muito poderosa e seu conhecimento de magia não pode ser rivalizado pela academia de batalha nesta fase. A família, sem dúvida, coletou muitas informações sobre feitiçaria, mas ainda está fora de suas profundezas. Feitiçaria é a área de especialização dos elfos superiores, enquanto é um negócio paralelo para macacos sábios de batalha. Macacos sábios de batalha são principalmente guerreiros. Acontece que a distinção entre guerreiros e magos se torna indistinta no nível transcendente, porque você precisa ter um corpo forte e uma mente poderosa apenas para ter a oportunidade de chegar a esse nível. Feitiço é uma área de fraqueza para macacos sábios de batalha que eles decidiram resolver por meio de treinamento, mas é diferente para ele. Soverik pode se atrapalhar e fracassar com uma lança, mas o ofício de feitiço é uma área em que ele não pode crescer porque não há nada que a academia possa lhe ensinar. Capítulo 155 é um exame chato, não um treinamento. Vamos acabar com isso. Ele pensou para si mesmo. Então ele pegou o primeiro cristal de memória e digeriu a informação contida. Na verdade, é um catálogo de feitiços com mais de 100 feitiços diferentes. Absorver o catálogo fez aprender mais de 100 feitiços assim. Não que ele precisasse deles, mas será uma cobertura adequada para seu futuro uso de feitiços. Nos tempos antigos, as pessoas eram mortas por um único feitiço e passavam dias e semanas tentando aprendê-lo. Feitiços ainda são raros fora de famílias com uma grande herança como a família Gastorix, mas aprender tornou-se muito fácil. Para a família Gastorix, feitiços deste nível, bem, qualquer feitiço em geral vale menos do que o cristal de memória, que uns contém. Uns feitiços começam a se tornar irrelevantes no nível transcendente, porque, em vez disso, eles começam a perseguir leis e matrizes de feitiços. Uma família como o Gastorix que só considera transcendentes e aqueles com potencial para alcançá-lo significativamente, não se importará com feitiços. Mas enquanto uns feitiços são fáceis de adquirir e ainda mais fáceis de aprender, a necessidade de proficiência ainda permanece relevante. Existem várias áreas de proficiência, como velocidade de conjuração, multicasting, conjuração amplificada, conjuração atrasada, conjuração silenciosa e muito mais, mas a academia de batalha se concentra nas 3 primeiras. Esses 3 são os mais importantes porque se concentram mais na visualização. O regime de conjuração adequado tem tudo a ver com a prática de conjuração de feitiços. Aprender feitiços é muito fácil, lançá-los é outra coisa completamente diferente. Aprender feitiços envolve tornar-se consciente dos requisitos da tecelagem de mana e dos vários componentes dos feitiços. Você também adquire o conhecimento sobre os gestos apropriados das mãos e frases mágicas que ajudam na visualização do feitiço. Lançar feitiços exige que você use as informações que possui ao executá-los, para lançar o feitiço. Saber sobre algo não significa ser capaz de fazê-lo. Soverik é obrigado a lançar 10 feitiços de sua escolha da lista de feitiços. A matriz dentro da sala de treinamento irá classificar seu desempenho, até atingir um nível aceitável de desempenho. Um feitiço de bola de fogo deve ser capaz de causar uma certa quantidade de dano em vez de desaparecer, para que seja considerado prático. Idealmente, leva uma semana de prática constante para obter um feitiço ao nível de praticidade necessário para passar no desafio e, isso é para gênios da linhagem. Lembra-me de quando eu estava aprendendo a lançar feitiços quando era mais jovem. Soverik começou a relembrar seus anos de juventude. Os elfos superiores estavam em um período de paz quando ele nasceu. Eles tinham o Senhor do Reino e não queriam nada. Os elfos superiores eram despreocupados e podiam treinar ou não. Sua linhagem Ons ajudará a crescer poderosos sem muito esforço e o pequeno esforço que eles fizerem terá efeitos amplificados por causa de sua afinidade natural. Se sua decadência continuasse, os elfos superiores ficariam preguiçosos demais para fazer qualquer coisa. Não é culpa deles, em si, eles apenas foram altamente influenciados por seus ancestrais. Os ancestrais dos elfos superiores eram árvores e as árvores não gostam de se mover, mesmo que sejam capazes disso. Eles gostam de ficar parados e aproveitar o vento soprando em seus galhos. Eles também não precisam trabalhar para conseguir comida, a água e nutrientes do solo, e a energia que dá luz solar todos os dias. Eles podem ficar em um único lugar por toda a vida, pois não precisam de nada. Os elfos superiores são muito parecidos com as árvores nesse aspecto.
Eles também podem ser teimosos e tenazes, mas precisam ser forçados ou confrontados com a necessidade de mostrar esse lado de sua personalidade. É provavelmente por isso que o Senhor do Reino permitiu que demônios nos atacassem ocasionalmente. Ele balançou a cabeça e começou a se concentrar no assunto em questão, em vez de pensar em seu passado inútil. Ele selecionou 10 feitiços e gastou 1 minuto em cada um deles, totalizando 10 minutos. Ele pensou que era tempo suficiente para diminuir sua habilidade. Ele passou 10 minutos nisso, enquanto outros passaram 10 semanas. Então ele passou para o segundo regime. O regime de velocidade de conjuração envolve aprender feitiços e tornar-se tão proficiente neles a ponto de lançá-los em menos de 1 segundo. Qualquer coisa acima de 1 segundo de tempo de lançamento é considerado desleixado. Os feitiços são rudimentares para este estágio, porque o verdadeiro lançamento de feitiços começa no estágio de entidade de mana. Só então a conversão instantânea é possível. Muito fácil, comentou Solveig. Ele precisava escolher 10 feitiços do 100 e aperfeiçoar sua compreensão deles, o suficiente para lançá-los em menos de 1 segundo. Mesmo que o feitiço tenha sido aprendido, lançá-lo não é fácil. O lançamento de feitiços neste estágio é rígido. Existem frases curtas, gestos de mão e visualização necessários para lançar feitiços. Essas regras devem ser seguidas corretamente, ou o feitiço não funcionará. Usando o feitiço Mana Shield como exemplo, é um feitiço que leva 10 segundos para ser lançado se a nuance do feitiço for seguida à risca. Um amador sempre poderá lançar o feitiço, desde que siga as várias etapas. Conjuradores mais proficientes serão capazes de pular algumas etapas e ter sucesso em lançá-lo. Cada etapa que é pulada levará a uma redução no tempo de conjuração, mas também aumentará a dificuldade de conjurá-la com sucesso. Os especialistas serão capazes de lançá-lo em 1 segundo visualizando todas as etapas em vez de realmente executá-las ou executar algumas etapas juntas usando a divisão da mente. Nos tempos antigos, tornar-se um especialista é algo que leva anos de esforço, estudo e prática, mas graças à vantagem intelectual das linhagens, esse tempo foi reduzido significativamente. Hoje em dia, a jornada de amador a especialista pode levar semanas de esforço dedicado, dependendo do talento elementar e espiritual. Isso se eles se concentrarem em um único feitiço e forem bem-sucedidos. Às vezes, os estagiários podem falhar em se tornar proficientes em um feitiço ou desistir. Em seguida, inicie outro feitiço, eles têm muitas opções para escolher. E isso é para um único feitiço. Ainda há mais 9 feitiços para se tornar um especialista. Solveig não precisava de semanas, ou meses. Ele levou menos de 5 minutos para reaprender completamente os feitiços e se tornar um especialista neles. Ele lançou todos eles silenciosamente, sem palavras ou gestos, e mesmo assim ainda se conteve um pouco. Ele nem prestou atenção em Wendy enquanto ela o parabenizava. Ele não se importava com o disco e ela também não estava realmente impressionada com ele. Ela não consegue sentir nada e está apenas seguindo uns movimentos. De certa forma, sua presença era reconfortante para Solveig. Ele pegou o próximo cristal de memória e voltou a treinar. O próximo regime é o multicasting. O cristal de memória continha técnicas de visualização para realizá-lo. Só pode ser realizado por especialistas, eles já são bem versados na arte da visualização. É por isso que 4 dos 10 feitiços que o estagiário escolheu terão que ser lançados simultaneamente, para passar neste regime. A fundição múltipla é a referência de um mago-mestre. Um mestre-mago deve ser capaz de usar divisão mental e visualização impecável para lançar feitiços simultaneamente. Lançar 2 feitiços ao mesmo tempo é o requisito mais baixo e cada adição subsequente torna-se mais difícil de alcançar. Lançar 4 de cada vez é uma façanha que seria considerada impossível nos tempos antigos. Embora seja possível hoje, alguns feitiços não podem ser lançados juntos. Esses feitiços interferirão um no outro, mesmo que a mente esteja dividida. Chicote de água e bola de fogo não podem ser multicast. É uma questão de oposição elementar. O escudo de terra e o chicote de água não podem ser fundidos juntos devido a problemas de visualização. Escudo de terra e escudo de mana são muito compatíveis, escudo de mana e chicote de água são compatíveis, mas uns 3 não podem ser lançados juntos. Firebalo não é compatível com o escudo de terra, mas pode ser lançado junto com o escudo de mana se o escudo de mana for usado como um buffer. Estas são apenas algumas situações selecionadas, que somente a experiência em multicasting pode adquirir.
Isso exigirá que o trainee se atrapalhe um pouco no escuro, porque não é informado sobre quais são compatíveis ou não. Eles terão que descobrir esses fenômenos peculiares entre uns feitiços por conta própria e provavelmente retornar à sua lista de 100 feitiços para aprender mais na esperança de encontrar outros compatíveis. Isso os tornará especialistas em mais de 20 feitiços e talvez até 60 se não tiverem sorte em encontrar 4 compatíveis. Isso transformará suas semanas de treinamento em meses e talvez anos. Tudo depende do talento deles. Soverik finalizou, em 4 minutos. Ele escolheu chicote de água, estouro de ar, ciclone de vento e fragmentos de gelo, então dedicou 1 minuto a cada um deles. Essa é a hora mais alta que posso ir. Ele resmungou. Ele mal podia esperar para que essa experiência acabasse. Não era um treinamento para ele, mas como um exame que ele tem que passar antes de poder ser promovido. Ele só queria que aquilo acabasse o mais rápido possível. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.